Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta da Catarina Marques, que perguntou aqui no vídeo sobre o contexto histórico da profecia de Isaías, o seguinte: Olá Henrique, você pode fazer um vídeo sobre o nome de Jesus? Por que Emanuel? Por que Jesus não era um nome comum? Ou então, por que Jesus não era um nome comum? Tem algum significado para a região? Então, Catarina, eu vou responder essas perguntas de trás para frente. Então, começando pelo significado do nome Jesus, né? O nome Jesus mesmo, J-E-S-U-S, é um nome em português que vem de Iesus e Jesus, né? Que são as formas em grego e latim desse mesmo nome. O Novo Testamento foi escrito em grego, então, originalmente, esse nome estava como Jesus, né? Mas ele não é um nome originalmente grego, é um nome originalmente hebraico, que seria algo como Yeshua, né? E esse nome, Yeshua, é um nome teofórico, como se diz, né? Teofórico, ou seja, que diz o nome de Deus. Porque a primeira parte do nome Yeshua, esse Ye, é uma alusão ao nome Yahvé, né? Que às vezes é dito também Jeová, Jeová e tal. Mas é uma referência ao nome do Deus de Israel. Então esse nome Yeshua significa Deus alguma coisa, né? Ou Yahvé alguma coisa. E esse alguma coisa, no caso de Yeshua, esse Shua, tem relação com salvação. Então seria algo como Deus salva, ou Deus é salvação, ou Deus salvador, alguma coisa assim, né? Porque no Evangelho de Mateus se diz que esse nome seria esse porque Jesus salvaria o povo dos seus pecados, né? Então a referência é exatamente a isso, né? A salvação. Além de Yeshua, né, tem vários outros nomes teofóricos na Bíblia, como Jeremias, esse G do Jeremias também é uma alusão a Yahvé, né? Ou com J-O, né? Tipo José, Josafá, Joaquim, né? Todo esse Jo também é uma alusão ao nome Yahvé. E você tem outras formas de nomes teofóricos também. Eu sei que você não perguntou isso, mas eu acho uma informação interessante colocar aqui no balaio. Mas no final dos nomes, quando aparece El, né? El, também são nomes teofóricos, né? Porque a palavra El significa Deus, né? Então, por exemplo, Daniel é Deus alguma coisa, Rafael é Deus alguma coisa. Depois vocês podem procurar especificamente o que é cada um desses nomes, né? Mas quando você vê o nome terminado em El, também significa Deus alguma coisa. Emanuel, por exemplo, significa Deus entre nós ou Deus conosco, né? Então, puxando o gancho aí para sua outra pergunta, né? Por que Emanuel? Aliás, antes disso, se Jesus era um nome comum, era um nome comum, na verdade, sim. Até na Bíblia você tem outro Jesus, se você tem uma Bíblia católica, né? Ou uma Bíblia que contém os livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos, você tem um livro chamado Eclesiástico, que foi escrito por Jesus, filho de Siraque. Né? Então é outro Jesus. E o nome Josué também, na Bíblia em grego, né, a Septuaginta, também é Jesus, ou Jesus, né? Então, quem lê a Bíblia em grego tem um Jesus no Antigo Testamento e um Jesus no Novo Testamento. Né? Os nomes Josué e Jesus têm a mesma raiz, né? Os dois significam a mesma coisa. É um caso parecido com aquela viagem lá do Tiago, Jacó e James serem o mesmo nome também, que é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, né? Mas voltando lá para o Emanuel. No vídeo sobre o contexto histórico de Isaías, eu falei sobre essa questão do Emanuel, mas não remeti isso para Jesus, porque no contexto original não tem nada que necessariamente leve esse texto a fazer nenhuma conexão com os eventos que aconteceriam séculos depois, que seria o nascimento de Jesus. Mas na tradição cristã, essa profecia é entendida muitas vezes como uma referência ao nascimento de Jesus, né? Então, Emanuel seria uma espécie de título de Jesus. Mas para os judeus, por exemplo, que não entendem essa profecia assim, não tem nenhuma relação entre Emanuel e Jesus. E finalmente, a última pergunta, né? Você pode fazer um vídeo sobre o nome de Jesus? Posso, é esse. Espero que tenha esclarecido aí as questões. Se não esclareceu totalmente, pode comentar novamente lá no vídeo que eu respondo, às vezes no comentário mesmo. Se você que não é a Catarina ou se você é a Catarina e quer fazer outra pergunta, mas se você não é a Catarina e quer fazer alguma pergunta para ser respondida nesse formato de vídeo também, mais improvisado, por favor, coloque aí nos comentários que, se eu tiver a condição de responder, contribuir com alguma coisa
para esclarecer a questão, eu faço o vídeo aqui. É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo.